Aula 6. De Geografia. Previsão de aula. Agentes internos. Vamos ter a Pangeia desfigurada, distribuição atual dos continentes, tectonismo, divisão da Pangeia. Divisão da Pangeia. Pangeia desfigurada. Distribuição atual. Depois, tectonismo. São os assuntos da aula. Há mais ou menos 180 a 200 milhões de anos, a partir do período Jurássico, os continentes começaram a se afastar, tanto na direção oeste, América, quanto em direção à linha do Equador. Formaram-se dois supercontinentes, a Laurásia e a Gondwana. Observe que a América do Norte afastou-se da África e da América do Sul, e a Índia separou-se da Antártica, indo em direção à Ásia. Pangeia desfigurada. Há 65 milhões de anos, no início do Terciário, a América do Sul separou-se da África, e a seguir a América do Norte da Laurásia. A Índia continuava a se deslocar em direção à Ásia. A Austrália e a Antártica mantinham-se ligadas. Distribuição atual dos continentes. A Pangeia desfigurada e a distribuição atual dos continentes. Finalmente, nos últimos 65 milhões de anos, as Américas se juntaram. A Austrália separou-se da Antártica e a Índia chocou-se com a Ásia, formando a cordilheira do Himalaia. A Groenlândia afastou-se da América e os continentes ficaram separados pelos oceanos. Placas tectônicas. Aqui, placas tectônicas. O tectonismo, também denominado de astrovia, distorção, são movimentos lentos, prolongados ou não, que ocorrem na crosta terrestre, provocando deformações das rochas como resultado da atuação de forças internas. Estes movimentos tectônicos distinguem-se de duas formas: a epirogênese, quando ocorre em movimento vertical da crosta, e a orogênese, correspondente aos movimentos horizontais. A epirogênese provoca rebaixamento e escorrimento da crosta. Como exemplo, pode-se citar o caso da Península Escandinava, onde ocorre elevação de 38 centímetros por século, devido ao alívio de pressão da carga de gelo que suporta desde a última glaciação. A epirogênese pode influenciar nos litorais através das transversões e regressões marinhas, na hidrografia, aumentando ou diminuindo o débito dos rios, e também influi no desgaste erosivo. A erogênese corresponde ao deslocamento de grande intensidade da crosta terrestre, de curta duração em relação à pirogênese. Houve 4 períodos de intensas movimentações orogênicas. Portanto, vamos estar colocando aqui pirogênese, orogênese.
Pirogênese e orogênese. Pirogênese, movimentos verticais na costa. E a orogênese, movimentos horizontais. Huroniano, no final do período pré-cambriano. E aí vamos destacar isso aqui. Muito importante ter anotado isso aqui, porque é um dos assuntos principais que podem ser cobrados. Então vamos colocar Huroniano, Caledoniano, Herciniano, Alpino. Portanto, intensa movimentação orogênica, huroniano, no final da era pré-cambriana. Final da era pré-cambriana. Caledoniano, no início da Paleozoica. Quem estudou vai conseguir identificar. Herciniano, final da Paleozoica. Final da era Paleozoica. E o Alpino, final da era Mesozoica e início da Cenozoica. Início da Cenozoica. Portanto, a divisão da Pangeia, o início, a Pangeia desfigurada, a distribuição atual dos continentes, as placas tectônicas e o tectonismo. Principais elementos de uma dobra, Principais elementos de uma dobra. Elementos de uma dobra. Primeiro nós fizemos aqui, a dobra como se fosse um cano. E aqui nós vamos estar marcando os elementos de uma dobra. Anticlinal, sinclinal, eixo, franco, crista. A anticlinal
é a parte convexa da dobra. Parte convexa da dobra. Então, vamos colocar o número 1 para identificar melhor aqui. Parte convexa é a anticlinal. Sinclinal, parte côncava da dobra. Portanto, a parte sinclinal fica bem aqui, no número 2. Eixo ou charneira, linha ao redor da qual se dá a dobra, o dobramento. Portanto, o eixo é bem por aqui, né? O eixo. Franco, lateral da dobra, né? O lateral da dobra é por aqui. Crista, linha resultante da ligação dos pontos mais elevado de uma dobra. Então a crista fica sendo bem aqui no topo. Nas emendas ou bordas ou limites das placas ocorrem os seguintes movimentos. E aí vamos estar destacando os movimentos para depois darmos a definição desses movimentos. Convergente, divergente, paralelo, transformantes. Convergentes, nas emendas ou bordas ou limite das placas ocorrem os seguintes movimentos. Convergentes, movimento de colisão, surgimento dos dobramentos modernos, terciários, no caso, as grandes cadeias de montanhas, Andes rochosas, Alpes, Himalaia e Atlas, além das fossas mesoceânicas. Divergentes, divergentes, afastamento, surgimento das dorsais mesoceânicas, Atlântica, Pacífico e Índico. Tangenciais, paralelo, é o caso da região da Califórnia, nos Estados Unidos e México, onde existe a falha de Santo André. Transformantes são espécies de trincados existentes nas placas a partir das emendas. E aí nós vamos ao destaque do vulcanismo. Vamos destacar
Vulcanismo é a atividade por meio da qual o material magmático é expulso do interior da Terra para a superfície. Vulcão é a montanha formada a partir das erupções e a cratera de onde saem as lavas, fragmentos de rocha, cinza, gases e vapores. Os principais componentes de uma estrutura vulcânica são, e aí colocamos, câmara magmática, constitui o bolsão da acumulação do material magmático. Chaminé, conduto formado por um canal principal e vários secundários, e que permite a saída do magma. Cratera, corresponde à parte superior da chaminé, que sofreu um alargamento, apresentando formato de um funil. Edifício vulcânico, parte externa de um vulcão. Tipos de vulcões. Tipos de vulcões. Primeiro, linear, paliana, submarina, havaiana. Deixar espaço para anotar alguma coisa. Tipos de vulcões. Os números de vulcões ativos que tenham entrado em erupção nos últimos 10.000 anos é de 1.343. Portanto, 1.343 vulcões nos últimos anos. A grande parte deles submarinos. A maioria dos vulcões em atividade, 82%, está na região do Pacífico. 82% está no Pacífico. No chamado Círculo do Fogo. Alguém já ouviu falar? Uma região geologicamente muito instável. Dentre esses vulcões destaca-se o Pinatubo, nas Filipinas, que em junho de 1991 entrou em erupção depois de 611 anos de inatividade. Na ocasião morreram 875 pessoas, 200.000 ficaram desabrigados. Os vulcões podem ser classificados de acordo com o tipo de sua atividade linear, paliana, submarina e havaiana. Linear são vulcões provenientes de fendas que expelem grande quantidade de lava. As atividades desse tipo ocorrem na Islândia e na Nova Zelândia, onde em 1886 abriu-se numa explosão uma fenda de 15 km de comprimento, sobre a qual se formaram inúmeras crateras. Paliana, depois do linear, paliana, são os vulcões que expelem grande quantidade de gases ardentes em violentas explosões, lançando lava a quilômetros de distância. O nome faz referência ao Monte Pale, na Martinica, onde foi observado pela primeira vez uma explosão desse tipo. Os vulcões palianos têm as erupções mais devastadoras. Entre eles estão o Vesúvio, o Etna, o Stromboli na Itália, o Átila na Grécia, Krakatoa na Indonésia, que na sua última erupção em 27 de agosto de 1883 foi responsável pela maior explosão vulcânica da história. Ele lançou lava a uma altura de 55 km
que 10 dias depois caiu em forma de cinza numa distância de até 5.330 km. A explosão devastou 163 povoados e matou 36.380 pessoas. Submarina. Ocorre no relevo submarino, quando as placas tectônicas se afastam. O derrame de lava acontece tranquilamente, já que a pressão da água impede a formação de vapores. Em 1957 foi observada uma erupção submarina no arquipélago de Açores, na costa noroeste da África, provocando a ebulição da água na região. Havaiana. São vulcões que expelem grande quantidade de lava de forma ordenada e sem explosões. Tem esse nome porque a região do Havaí, nos Estados Unidos, é a que apresenta a maior concentração de vulcões desse tipo. O Mauna Loa é um dos exemplos desse tipo de vulcanismo. Vamos anotar agora as grandes erupções. Erupções. Vamos estar destacando as grandes erupções. 79 a.C., Vesúvio na Itália. 1815, Tambora na Indonésia. 1883, Krakatoa na Indonésia. 1963, Surtsey. 1991, Pinatubo, nas Filipinas. No mesmo ano, no Japão, um Zendaki no Japão, com um pequeno espaço para as anotações. Grandes erupções. 79 a.C., Vesúvio na Itália. A cidade de Pompeia é soterrada sob uma chuva de cinzas e mata seus 20.000 habitantes. 1815, Tambora na Indonésia. Recorde mundial de volume de matéria expelida. 180.000 metros cúbicos. Morrem 82.000 pessoas. 1883, Krakatoa na Indonésia. 2/3 da ilha destruída. 36.417 mortos numa explosão 7.000 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. 1963 a 1967, Surtsey na Islândia. A erupção submarina deu origem à ilha de 2,8 km². 1991, Pinatubo na Filipinas. A erupção deixa 300.000 pessoas desabrigadas e 875 mortas. 1991, um Zendaki no Japão. A explosão mata 38 pessoas, incluindo 3 vulcanólogos. Portanto, esses aí foram as grandes erupções. Agora vamos para uma definição
de terremotos. Internos. 2. Vulcões tectônica de placas. Tectônica de placas. Os abalos sísmicos são provocados pela movimentação que ocorre entre blocos de rocha situados no interior da crosta terrestre. Quando ocorre deslocamento entre os blocos, há violentos tremores que se propagam em ondas em todos os sentidos. Existem 3 causas principais dos abalos sísmicos: desmoronamento interno, ocorre sempre na superfície, são de baixa intensidade e geograficamente restrito, afetando apenas a região de ocorrência. Podem ocorrer devido à dissolução de rochas por causa de circulação de água subterrânea ou pelo acúmulo de sedimentos. Vulcões têm origem pelo desabamento, explosões vulcânicas ou acomodação de áreas onde ocorre a saída do magma. Tectônica de placa ocorre devido ao movimento das placas que provocam vibrações. Vamos colocar alguns destaques dos vulcões, né? Vamos anotar alguns destaques dos vulcões. Área: Círculo do Fogo do Pacífico. Círculo do Fogo do Pacífico, 339 vulcões, que representam 75,3% dos vulcões existentes. Então vamos ter Oceano Atlântico, Oceano Atlântico, 54 vulcões, que representa 12% dos vulcões existentes. Ásia e África. Ásia e África, 22 vulcões, que representam 4,8% dos vulcões existentes. Então nós vamos ter vulcões na região do Mediterrâneo, 21 vulcões, que é 4,6% dos vulcões. Oceano Pacífico, 14, que representa 3,1% dos vulcões. Um total de 450 vulcões, que representa 99,8% do total. Esse levantamento ficou faltando só 0,2%. Vamos tocar agora no assunto muito local: terremotos no Brasil. A ideia propagada por muito tempo de um Brasil estável, livre de ocorrência de terremotos, é errônea.
A sismicidade brasileira é modesta, se comparada à da região andina, mas é significativo porque aqui já ocorreram vários tremores com magnitude acima de 5,0, indicando que o risco sísmico em nosso país não pode ser ignorado. Dezenas de relatos históricos sobre o abalo na terra, sentido em diferentes pontos do país, e eventos como do Ceará, 1980, e a atividade de João Câmara, Rio Grande do Norte, mostram que o sismo pode trazer danos materiais, ocasionar transtorno na população e chegar em algum caso a levar pânico incontrolável às pessoas. Tremores como o de Mato Grosso, em 1955, na magnitude 6,6, no litoral do Espírito Santo, 6,3, no Amazonas, em 1983, 5,5, ocorreram em áreas desabitadas. Mas o terremoto pode surgir a qualquer momento, em qualquer lugar. Assim, não é impossível que algum dia um sismo de consequência grave acabe por atingir uma cidade brasileira. A sismologia ainda não consegue predizer com sucesso o terremoto que eles podem acontecer a qualquer hora e lugar. Vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui terremotos no Brasil e a magnitude. Terremotos no Brasil. Então vamos anotar aqui no Ceará, em 1980, foi atingido 5,2 magnitude, né? Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, em 1986, os tremores atingiram 5,1. Mato Grosso, em 1955, 6,6. Espírito Santo também, em 1955, 6,3. No Amazonas, em 1983,
se aproximando mais da nossa data. 5,5. Pronto, 5,5 de magnitude. Chegamos ao seguinte questionamento: por que são poucos e normalmente pequenos tremores de terra no Brasil? A teoria da tectônica de placas ensina que as regiões onde acontece mais terremoto correspondem às bordas das placas, e no interior da mesma a sismicidade é relativamente mais branda, porque o acúmulo de esforços que acaba produzindo terremoto ocorre de forma mais lenta. Nesse contexto, o Brasil teve a sorte de situar-se praticamente no interior da placa sul-americana, distante dos seus bordes leste e oeste, respectivamente representada pela cadeia mesoatlântica e a zona de subdução da faixa andina. Comparativamente, o Acre é o estado que apresenta o maior nível de atividade, tanto em número quanto do tamanho do sismo, mas sua origem é distinta de sismicidade do restante do país. Para explicar esse fato, é preciso considerar que o movimento relativo entre a placa de Nazca, que mergulha por debaixo da placa sul-americana, produz constantes terremotos, cujo foco vão se aprofundando da costa do Pacífico em direção ao interior do continente. Na área correspondente ao limite entre Peru e o estado do Acre, os terremotos acontecem a grande profundidade e mesmo de maior magnitude têm seus efeitos na superfície do terreno. A grande parte do sismo brasileiro é de pequena magnitude, 4,5. Comumente eles ocorrem a baixa profundidade, 30 km, e por isso não são sentidos até pouco quilômetro do epicentro. Este é quase sempre o padrão de sismicidade esperado para a região do interior da placa. No entanto, a história tem mostrado que mesmo nessas regiões tranquilas podem acontecer grandes terremotos, como é o caso. O leste dos Estados Unidos, com nível de atividade sísmica equivalente à do Brasil, foi surpreendido no século passado pela ocorrência de superterremoto com magnitude em torno de 8,0. Tremores no Ceará. Duas grandes falhas, Limoeiro e Jaguaribe, cortam o território cearense e são responsáveis pelos abalos sísmicos registrados no estado. Portanto, tremores no Ceará, Limoeiro e Jaguaribe. Duas grandes falhas existentes no Limoeiro e no Jaguaribe cortam o território cearense e são responsáveis pelo abalo sísmico registrado no estado. A menor periodicidade dos abalos deve ser a instabilidade da crosta terrestre, provocando elevação na região do Ceará. Pelo princípio de isostasia, quando a crosta terrestre sobe em um ponto, desce em outro. Assim é que enquanto no Ceará a terra sobe,
Em Olinda, Pernambuco, há uma depressão. Ambas as grandes falhas do estado têm ramificação que alcançam a região de Fortaleza. Por isso, os abalos sempre são sentidos na região da capital. Todo o país está sujeito a pequenos tremores que resultam de pressão sobre a superfície, provocando deslocamento imediato em um dos lados da pequena trinca. Além do Ceará, o Rio Grande do Norte, o Pantanal Mato-Grossense, a Amazônia Central, o oeste de São Paulo, o sul de Minas e o litoral do Rio de Janeiro são as principais regiões suscetíveis aos tremores. Em 2008 ocorreu um terremoto em Sobral, e município próximo com intensidade acima de 5,0, evidenciando a possibilidade de tremor no Ceará devido às falhas geológicas no estado. Portanto, 2008, em Sobral, magnitude 5,0, tremor em Sobral e toda a região. Portanto, o estudo na aula de hoje se deu a agentes internos do relevo, os movimentos endógenos, que é o tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, os agentes externos ou exógenos, que são agentes erosivos, intemperismo, erosão fluvial, erosão eólica, erosão glacial e nível, erosão marinha e etc. Os agentes internos, tectônicos de placas, destacamos a Pangeia, no qual a América do Norte estava ligada à Eurásia, Europa e Ásia, e a América do Sul ligada à África. A Austrália e a Antártica também estavam unidos ao mesmo conjunto, e a Índia, por sua vez, está perfeitamente encaixada entre a África e a Austrália. Modificações que acontecem no relevo terrestre. Então tivemos a divisão da Pangeia, que é a divisão dos continentes que foram se separando, A Pangeia ficou desfigurada com a separação dos continentes e a distribuição atual dos continentes separadamente. As placas tectônicas separando os continentes, o tectonismo, que é o movimento que acontece na Terra, o tectonismo é o movimento que acontece na Terra, no qual ela vai se mexendo e vai ocorrendo as mudanças no relevo. Estudamos também as dobras, anticlinal, sinclinal, o eixo, charneira, franco e crista. Também limite das placas, convergentes, onde acontece a colisão, divergente, onde acontece o afastamento, tangenciais, no caso em paralelo, transformante, que são espécies de trincadas existentes nas placas, e a definição do vulcanismo em câmara magmática, que constitui bolsão de acumulação de material magmático, a chaminé, condutor formado por um canal principal e vários secundários, que permite a saída do magma, a cratera, que corresponde à parte superior da chaminé, que sofreu alargamento apresentando formato de funil, edifício vulcânico, parte externa de um vulcão. E os tipos de vulcões, Os tipos de vulcões. O linear, paliana, submarina, havaiana. O magma vem de câmaras magmáticas, verdadeiros bolsões de acúmulo de material magmático na crosta terrestre, geralmente nos assoalhos oceânicos, nas quais acontece o aumento de pressão necessária a essa subida do magma, através das fendas. As erupções vulcânicas de lava, pedras, cinzas,
gases se ligam aos movimentos tectônicos e são antecedidos por terremotos. 3/4 dos vulcões ativos na Terra estão situados no Círculo do Fogo do Pacífico, 12% na dorsal atlântica. Muitas ilhas oceânicas são produto de atividade vulcânica ou por bolhas de lavas que subiram por corrente ascendente para a crosta. Fenômenos relacionados ao vulcanismo é o plutonismo. A ação vulcânica corresponde ao extravasamento do magma, ou seja, da rocha fundida para a superfície da Terra, e a ação plutônica ocorre abaixo da superfície. O termo Pluton designa qualquer corpo extrusivo de rocha magmática, ou seja, formado por resfriamento de magma. No final do Cretáceo, o Mesozoico, deu-se um supervulcanismo do Planalto do Deccan, na Índia, em que houve um derramamento de lava de cerca de 1 milhão de quilômetros cúbicos sobre a superfície terrestre, uma das causas da destruição dos dinossauros. Os terremotos, intensidade 1, não é sentido pelas pessoas. Intensidade 2, sentido por poucas pessoas. Intensidade 3, sentido por várias pessoas. Intensidade 4, sentido por quase todos, produzindo vibrações parecidas com passagem de caminhão pesados, janela, louças e portas sacodem. Intensidade 5, pessoas acordam, pequenos objetos tombam e caem de prateleiras venezianas e quadros movem-se. Objetos suspensos oscilam bastante. Intensidade 6, sentida por todos. Muitos se apavoram e correm para fora. Mobília move-se. Reboco e alvenaria de má qualidade racham. Janelas, louças e artefatos de vidro quebram-se. Intensidade 7. Danos em alvenaria normal. Colapso parcial em algum estrago e construção sólida. Atuação em queda de chaminé. Torres e tanques elevados, caixa d'água, galhos quebram-se das árvores. Intensidade 9. Pânico geral, construção fracas completamente destruídas. Sério dano em alvenaria normal. Às vezes com colapso, danos em construções reforçadas, sério dano em reservatório. Algumas tubulações subterrâneas são quebradas, rachadura visível no chão. Intensidade 10. Maioria das construções destruída até as fundações. Sério dano em barragens, diques e encostas. Água jogada para fora dos rios e lagos. Estradas de ferro ligeiramente entortadas. Intensidade 11, estradas de ferro bastante entortadas, encanamento de tubulações subterrâneas completamente destruídos. Portanto, essas são as intensidades dos terremotos. Portanto, esse é o assunto da nossa aula de geografia. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo.